paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo:
Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Devemos ser perseverantes, como Jesus foi, do começo ao fim. Jesus foi perseverante. Quando um político ele é candidato a alguma coisa, então ele vai começar a fazer campanha para conseguir votos. Muito bem, ele começa a campanha dele e quando ele termina, no último dia, quando está tendo as eleições, na última hora, quando acaba as eleições, aí então o que ele faz? Ele encerra a campanha. Devemos ser assim. Eu tenho um propósito, um objetivo. Começarei uma campanha, vou orar, vou louvar, terei meu momento de oração. É a minha campanha, é entre eu e Deus. E só terá fim quando Deus conceder a bênção para mim. Ou Deus falar, não vou conceder e acabou. Mas do contrário, enquanto Deus não falar, não vou conceder, continuamos na oração, continuamos no nosso louvor, continuamos na perseverança diante de Deus. E o amor paternal, o amor de Deus, às vezes gera dores, dói, machuca, fere, mas Deus sabe, estou recebendo a correção de Deus. Então, se Deus me corrige, é porque Ele me ama. Eu não sou como certas pessoas que estão por aí, eu não tenho problema nenhum. Se não tem problema nenhum, a coisa está perigosa, porque está longe de Deus. Com Deus é problema, é aflição, mas nós sabemos o quê? Que o nosso galardão é celestial e não terreno. Da mesma forma aqui, ele fala exortação à paz e à pureza. Vamos seguir a todos com santificação. Ou seja, eu te sigo até certo ponto. Daquele ponto para lá, você está errado. Então é até aqui que eu vou com você. Daqui para lá, eu vou com outro. Então devemos ter paz com as pessoas. As pessoas não gostam da gente, é uma coisa. Você não gostar da pessoa é outra. Não importa. Jesus ele foi odiado, foi maltratado, desprezado, humilhado, um monte de coisa. Deixou de amar? Não. Eu estou me sacrificando por você. Não importa o que você fez para mim, mas eu estou me sacrificando por você. E que ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então não tem a direção de Deus. Por isso, não vá criticar, não vá abrir sua boca para maldizer ou fazer qualquer coisa. Você está arrumando juízo para cima de você, tá? Ele fala assim, ó, o contraste entre Sinai e Sião. Quando Deus começou a bradar, até Moisés ficou aterrorizado com o que estava acontecendo. E o povo falou: Moisés, não fale mais Deus conosco. Fale só você. Deus fala com você e você fala para a gente. Porque Deus falou bravamente. Deus falou fortemente. Não foi brando, não. Ele falou rigoroso naquela hora, para que as pessoas tivessem consciência de que não é um qualquer que está falando, e sim o Deus Criador do céu e da terra. Por isso, povo, Moisés, não fale mais o Senhor conosco. Deus fala com você e você fala com a gente. Porque até então, Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus tão forte como aquele dia. E até então ele falou: Sinto-me aterrado e trêmulo. Deus não fala com você? Não usa um profeta para falar algo para você? Você fica trêmulo? Não. Dependendo do que Deus fala, você chora de alegria. Você fala: Senhor, o Senhor se preocupa comigo, um ser tão imprestável, um ser tão desvalorizado, sem importância nenhuma. O Senhor se preocupa comigo, como a própria palavra do Senhor diz. Quem é o homem para que te preocupes com ele? Né? Então, aí naquele dia, Deus falou tão forte que Moisés ficou o quê? Aterrado e trêmulo. Capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles,
dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façais isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado. Por isso, temos autoridade de fazer a mesma coisa. Vamos interceder pelos enfermos, vamos interceder pelos encarcerados, vamos interceder por aquele que está sem emprego, por aquele que quer um estudo, por aquele que quer uma promoção, e assim vai. Então, essa é a função. Jesus deu esse exemplo para nós que devemos seguir. E ele também fala dos deveres espirituais. Quais são? Olha, eu tive um mestre, eu tive um pastor que me ensinou. O que ele ensinou para mim? A Bíblia, assim como Pedro, Paulo, João ensinaram outras pessoas, essas pessoas passaram o ensinamento adiante. Assim eu recebi esse ensinamento e agora eu passo para vocês. E isso tem que ser contínuo, constante. Esses guias, que lembrai-vos dos vossos guias, não é esses guias espirituais aí que só levam à perdição, que se dizem santos, sim, são santos, mas voltados para o mal. Eles saíram do reino celestial, do reino de luz, e estão separados para o reino de trevas. E como eles não conseguem, não podem mais voltar para o reino de luz, eles querem o quê? Que nós estejamos com eles no reino de trevas. Nada disso. Nós estamos na luz, que é Jesus, permanecemos na luz e continuaremos na luz até sairmos daqui para o reino celestial. Por isso, lembrai daquelas pessoas que foram os seus guias espirituais, que te levaram para o bom caminho. Quem são? Os pastores, os presbíteros, os diáconos que aprenderam a palavra, que tiveram sua oportunidade na igreja, aqueles que você sentou com eles, abriu a Bíblia e começou a te mostrar a verdade, te mostrar o caminho correto. Desses você tem que se lembrar e fazer deles exemplo também, para que você seja exemplo para os outros. Assim vai, assim vai, assim vai, até quando Jesus voltar. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência,
desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. O escritor aos Hebreus termina pedindo uma oração. Orai por nós. No caso, nos ajude em oração. Mas quem somos esses nós? Né? Ele fala que Timóteo foi posto em liberdade. Ah, então foi Paulo que escreveu. Não. Ah, Paulo mandou Lucas escrever. Também não. Paulo, em algumas cartas, Paulo, de próprio punho, assina esta carta que Lucas escreveu. Mas há uma certa diferença entre Hebreus e as outras cartas de Paulo. Não há um capítulo de saudação. Paulo, saudando as pessoas para quem as cartas dele iriam, havia um capítulo só de saudação. Hebreus não tem. Mas ele fala de Timóteo. Com certeza, orai por nós, por mim, por Paulo, por Lucas, por essas pessoas que estão aqui. Timóteo, no momento, ele foi solto. E assim eu espero ser solto também para que eu possa ir vê-los. Quem? Não tem uma pessoa específica. Mas ele está falando que rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele deixou um pouco. Olha, os hebreus estão fazendo coisas erradas, tem que ser feito assim, assim, assim. Então, vocês, cuidado com os erros que vocês cometem, porque de agora em diante é assim, assim, assim. É só seguir o que está escrito em Hebreus. E paz com todos.